né? Como é que foi essa coisa de você querer aprender a ler melhor, aprender a ler mais rápido? É porque eu só algumas vezes eu leio os livros, aí eu acabo lendo um pouco devagar e minha irmã ela acaba lendo mais rápido. Tá, então você e a sua irmã já são leitoras assíduas, assim. Então vocês gostam de estar escolhendo livros, já tem uma rotina de leitura, é isso? Sim, Quase todos os jovens que chegam aqui são leitores assíduos, né? Jovens que falam assim, você deve ter o quê? 12 anos você tem? sim. Sim, né? Então, os alunos que têm entre 9, que é o mais jovem, né, e os 14, que ainda considera aí, né, como pessoas que têm menos de 18 anos. Então, esse grupo, por incrível que pareça, todos os que chegam aqui já são leitores assíduos, né? E você mesmo que pediu para o seu pai para poder fazer, ou foi ele que ficou te espetando para não faz que você vai gostar, né, Luísa? Na verdade, eu queria fazer, eu tava pensando em fazer e também papai disse que seria uma sensação muito boa, então Tá? eu escolhi fazer. A maioria dos que fazem nessa idade levam a sério. Tenho alunos que já está com a gente há muitos anos, né? Pessoas que estão com a sua idade e hoje já é mocinha, já na faculdade, né? Então, como eu dou aula há 35 anos, eu já tenho jovens que cresceram e já são adultos hoje, né? E já trabalham e tudo. Todos eles conseguiram espaços de destaque. Eu tenho um aluno que tinha 16 anos, o Vitor Ribeiro, 16 para 17 anos. Ele me viu num cursinho de inglês, e aí fez o curso, se dedicou e passou em terceiro lugar no TCU, né? E passou também em primeiro lugar na UNB. Então não foi só passar, ele passou em primeiro lugar e passou entre os primeiros no TCU, que é um dos concursos mais concorridos do Brasil, tá? Então, assim, se você entender a proposta, levar a sério, você vai ter muita facilidade na sua caminhada, né, no que diz respeito à faculdade, concurso público, ou até mesmo se você se resolver se transformar numa empreendedora, tá? Que às vezes você não quer ser, né, funcionária pública, né, nem ter um emprego, às vezes você quer ter seu negócio. Tem nenhum mal nisso. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação. Você chegou a medir alguma vez seu resultado? Seu? Você já mediu, por exemplo, quanto tempo você gasta para ler uma página? Acho que uns 7 minutos, 6. Tá, então, a maioria, para ler uma página, gasta uns 3 minutos, né? Então, para ler uma vez, às vezes 2 vezes, né? Acontece desse jeito. E nós vamos medir, tá? Nós vamos pegar um texto simples, um texto pequeno, tá certo? Tá. E você vai pegar a sua apostila de textos. Seu pai imprimiu uma exclusiva para você ou você vai dividir com a sua irmã? Acho que ele imprimiu uma exclusiva. Tá. Então, porque aí eu vou ter que escolher textos diferentes, né? Porque a gente escreve atrás da Tá. folha, tá? Então, você vai pegar aí, por exemplo, a página 4, né? Tem um texto aí sobre um livro muito conhecido, que é a Bíblia, né? Sim. E o teste, assim, toda vez que você quiser fazer um teste, é muito simples. É só você pegar um texto, né? Uma página, um livro, e marca 1 minuto. Depois conta quantas palavras você leu. Tá feito o teste, tá? Tá. E se você quiser avaliar a compreensão, pode ser um texto que tenha perguntas, ou você simplesmente pode pegar um papel e escrever sobre o que você leu, e aí você vai dar uma nota. Ah, eu não lembrei quase nada, vou dar 3 pontos de 10. Eu me dou um 6 aqui, né? Você pode você mesma se avaliar. Mas no teu caso, como você faz a mentoria aqui, eu vou fazer essa avaliação junto com você.
Então, eu vou ligar o cronômetro, certo? Já está aqui o cronômetro. E você vai ter que ler durante 1 minuto. Se sobrar tempo, você vai ler de novo. Tá? Se tem uma caneta para marcar, para depois responder as perguntas, Tenho. pode começar. Há mais de 5 séculos Para a você, Bíblia tá? Não oculta. precisa ser em voz alta. Você vai ler só para você. Tá. Acabou o tempo. E até onde você leu? Eu li 4 parágrafos, só não li o último. Então, você vai marcar até a última palavra do 4º parágrafo, tá bom? Tá. Você vai marcar isso lá e vai virar a folha, não pode mais ler, né? Claro. Certo? E primeira pergunta, eu quero saber há quantos séculos a Bíblia está entre os mais populares do planeta. 5 séculos. Escreve 5 séculos, número 1, 5 séculos, 10 pontos. Como? Você vai colocar aqui a número 1, né? A primeira pergunta. Sim. Você vai escrever 5 séculos e vai colocar 10 pontos. Número 2, a Bíblia é o livro mais Comentado? escreve comentado, só que não é uma coisa só, são 5. Comentado é uma delas. Se você disser, não, eu só lembro isso. Vendido? Vendido, coloca comentado, vendido. Então, você tem 4 pontos até agora. Hum. Não lembro mais de nenhuma. Então, coloca 4 pontos, tá certo? Tá. Ok. Pergunta de número 3. O texto diz que 2 religiões consideram a Bíblia sagrada. Qual? Judaísmo e cristianismo. Muito bem, judaísmo e cristianismo. É, 10 pontos. Tá. Pergunta número 4. 4. Como é o relacionamento de judeu com cristão? Não sabe? Põe número 4 e faz um risco na frente. É Tá. conturbado, é problemático, né? Ok? Tá. Tá. Pergunta número 6, 5 agora? 5. A Bíblia inaugurou uma invenção.
Põe um traço. Você ficar com vergonha, não. Não sabe, não sabe, tá? Tem gente que erra tudo. Eu falo, rapaz, você caprichou, né, no teste. Não acertou nada, se deu conta de errar todas, né? Pergunta número 6. Sim. A invenção que a Bíblia inaugurou foi a gráfica. Eu quero saber quem foi que inventou a gráfica. Não sabe, põe um traço. Como é que eu sei que você não sabe? Porque quando o olho ele busca aqui, busca aqui, busca aqui, né? Você está procurando, né? Aqui você procurou uma imagem, aqui você procurou um som, e aqui você está falando com você mesma. São chamadas pistas de acesso, né? Ok. Pergunta número 7. Em que ano Gutenberg inventou a gráfica? Tá vendo? Você foi aqui, você foi aqui, tá vendo? Quando a pessoa sabe, ela geralmente nem mexe o olho. Mas quando é uma imagem, ela olha para cima. Quando é um som, é para o lado, tá? Então dá para descobrir até se a pessoa está mentindo. Por quê? Porque se ela olhar para a direita, ela está inventando, criando. Se ela olhar para a esquerda, ela está lembrando. Tá bom, então pergunta número 8. Sim. Quando a Bíblia foi impressa em alemão, né, em 1450, ela foi traduzida quase que, né, imediatamente para vários países e para muitos idiomas. A Bíblia, o texto diz que essa Bíblia foi traduzida para mais de quantos idiomas? Então, quando você fixou o olho assim, você viu um número lá, mas você não tem certeza se é esse, não é? Não é isso? Qual é o Sim. número que você viu lá? 400. 400, deu quase certo, tá? Deixa um traço, era 300, Hum, tá? Então, você olhou, você viu, né? Quando você fala assim, você vê, né? Só que você não tinha certeza, você não está vendo direito, né? Tá, pergunta número 9. Quantos séculos gastaram para escrever o Antigo Testamento? Não sabe, deixa um traço. Por acaso você viu de onde eu tirei o texto? não. Então, número 9, um traço, número 10, um traço. Quantos pontos você fez? Soma. 24. Escreve que a tua compreensão foi 24%. Tá. A meta é passar de 50% com uma velocidade acima de 400 palavras por minuto. Essa é a nossa meta. Tá? Então, você leu até o quarto parágrafo. Faltou um pedaço, não faltou? Sim. Faltou um pedaço. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos contar as que faltaram, né? Então, não sei se você sabe, mas na leitura dinâmica, a gente desconsidera, né, uma série de informações. Então, por exemplo, aliás, considera, né? A gente considera a vírgula como palavra, a gente considera o ponto e vírgula, o número, os parênteses, certo? Tá. Então, quantas palavras você deixou de ler? Quantas palavras faltaram para terminar? Então, você não leu o último parágrafo, certo? E você também não leu o rodapé, lá onde está escrito assim, Enciclopédia Britânica, não é isso? 181 palavras, fecha o parêntese. Aquele parêntese conta, certo? Então, quantas faltaram para terminar? Conta aí.
53. Então, 181 menos 53 dá quanto? Quanto? Tem 181 palavras, não tem? Menos 53 que você não leu, pode fazer a continha aí. Quarenta e sete. Então, deu 147? 47. Não, 147, né? 181 menos 53, Ah, 181. não é? Está escrito lá, ó, que esse texto tem 181 palavras. Não está escrito lá no rodapé? Tá. Então, você leu, coloca aí, velocidade, 147 palavras por minuto. Com essas aulas que você está fazendo, você vai passar de 400 palavras com pelo menos 50%.